95% das empresas têm dificuldade em justificar um ROI positivo ao migrar para o S/4HANA. Eu sou Bruno Alteriung, estou aqui com Hélio Matsumoto, CTO da Rimini Street para a América Latina, e a gente vai bater um papo com relação a isso. Hélio, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, por estar aqui conversando de um assunto tão importante comigo. Tudo bom, Bruno? Muito obrigado pela oportunidade. Como você sabe, a Rimini é especializada em suporte para software corporativo, entre eles, né, o SAP, que é o objeto da nossa conversa de hoje. E realmente é um assunto de bastante dor entre os CIOs. Quando você olha para esse dado, o que ele representa para você? Bruno, acho que o grande ponto, né, onde as pessoas têm dificuldade de justificar o ROI é porque esse upgrade, né, que a SAP está propondo para os usuários, que ela orienta os usuários como parte do roadmap dela, né, ela dificilmente traz benefícios para o negócio, tá? Então acaba sendo um upgrade muito técnico, né? Técnico no sentido do, vamos usar uma versão mais nova, né? Mas no final do dia acaba sendo um projeto extremamente custoso, né? Um projeto que tem seus riscos, porque todo projeto grande e troca de RP tem seus riscos, e que no final do dia não vai ter impacto direto no negócio. Então fica muito difícil você justificar o ROI, até porque os custos no final do dia acabam aumentando, tá? A gente vive um momento que custos em tecnologia têm naturalmente aumentado. A gente vê investimento no Brasil aumentando, a gente vê o momento da IA generativa, a gente olha para data center, a gente olha para cloud, olha para multi-cloud. Hoje, então, pensando em nível de gastos, pensando em investimentos em tecnologia, qual é a sua recomendação? Então, vamos lá. Os custos têm aumentado, sim, mas por que têm aumentado, né? Muito porque cada vez mais se depende mais de tecnologia, né? Então, antes, processos que não passavam por tecnologia ou que não usavam sistemas passam a utilizar, né? Áreas da empresa que eram muito aversas à tecnologia acabam sendo muito mais dependentes. E isso fatalmente acaba aumentando o número de usuários, o número de processos de negócio que dependem de tecnologia e, com isso, aumenta o custo. Tá? Então, isso tem sido, sim, uma tendência. E, além de tudo, as empresas querem inovar, né? Elas querem inovar, querem usar inteligência artificial e tal. Mas todo esse custo, normalmente, quando você tem esses incrementos de custo, ele tem uma justificativa do negócio, né? Ele tem um ROI, tá? Ou você está melhorando um processo, ou você está melhorando uma eficiência, ou você está otimizando o headcount, né? Sempre tem um ROI atrelado a esse aumento de custos, né? Esse aumento de custos não pode ser um aumento por si só, porque senão você tem um problema ali, né? Na gestão do EBITDA da empresa, tá? A nossa recomendação como Rimini, né? Mas não só como Rimini, acho que uma boa prática como ACIO de mercado que eu fui, né? É sempre olhar do ponto de vista de, ok, eu vou investir tanto em tecnologia, né? Sempre vão ter 1.000 fornecedores aqui querendo me oferecer novas soluções tecnológicas, tá? Agora, o que isso aqui vai agregar para o meu negócio, né? Que diferença isso efetivamente vai fazer no meu negócio, tá? Acho que a principal recomendação, né, assim, olhando lá de cima, né, cara, isso aqui se paga, isso aqui para em pé, né? Ou isso aqui é só mais uma modinha de, precisa renovar, porque, gente, tecnologia, esse negócio do renovar, do vou usar mais novo, não tem fim, né? Hoje você implementa um negócio, daqui 2 anos está velho, né? Aí você vai ficar só trocando, 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 e às vezes, muitas vezes, sem motivo, tá? Você acha hoje, então, que a migração para o S/4HANA, ela hoje não tem esse ROI mensurável, mas daqui a um tempo ela pode ter? Ou é uma questão que você acha que nunca vai, de fato, alcançar? Então, eu acho que depende caso a caso, tá? Eu não gosto de generalizar, né? Eu já vi situações de migrações pro S4, né? No modelo RISE ali, que é o modelo da nuvem, né? Em que existia um motivo de negócio, tá? Ele tinha alguma feature lá na versão, a pessoa estava na versão muito antiga, na versão nova tinha uma feature, né? Alguma coisa para o negócio, na parte financeira, que melhorava a conciliação e que realmente valia a pena o projeto. Tá? Então, assim, é muito difícil você generalizar, né? Mas na maioria dos casos em que a gente tem visto, né, não existe essa justificativa de negócio, tá? E aí fica muito difícil você justificar somente em cima de uma questão técnica, né? Quero usar uma tecnologia mais nova, né? Ou então, né, a famosa pressão do fabricante, né? Eu não vou mais dar suporte, né? Pô, então você tá gastando um dinheirão,
né? Somente por questão de suporte, porque o fabricante não vai dar mais suporte, é isso, né? Então, isso não é uma justificativa para você investir dezenas ou centenas de milhões num projeto, né? Que não vai gerar dinheiro para o negócio, né? A famosa gestão da dor, né? Eu já vi gente falando, precisa gastar tanta tecnologia por quê? Porque se não fizer isso que vai parar o sistema, né? Gente, isso não é produtivo para o negócio, né? Fica sempre aquela questão do terrorismo. Então, o que eu enxergo é que a maioria das negociações e de quem está indo acaba sendo motivado por esse tipo de pressão. Hélio, você mencionou várias vezes a palavra negócios e trazer ROI, e eu queria saber o que falta, então, hoje para a TI, para a tecnologia, ter essa linguagem de negócios, para ela mostrar de fato esse resultado. Então, seja para uma migração para um S4HANA, seja para uma cloud, seja para não voltar para o on-premises, por exemplo, como a gente tem identificado dentro do mercado, ou para investir em IA generativa, para investir em qualquer coisa. O que você acha que falta aí? Então, eu acho que tem alguns elementos aqui, tá, Bruno? O primeiro, né, quando a gente está falando aí de melhorias para o negócio, o que é melhoria para o negócio, né? Tem que gerar algum efeito positivo, tá? Como é que eu gero efeito positivo? Posso aumentar a receita, posso melhorar a margem, né? Tem vários indicadores que precisam ser afetados por um projeto de tecnologia. Agora, tem coisas de tecnologia que são puro custo, né? E aí você precisa otimizar, né, de uma forma que você vai gerar. Quando você otimiza o custo em tecnologia, você melhora o negócio, porque você melhora a sua linha de custos. Tá? Então, eu acho que o que a Rimini prega muito não faça investimentos, né? Mas faça investimentos que façam sentido para o teu business e tenham um ROI muito mensurável. Seja ele de curto, médio ou longo prazo, né? Tem ROIs que vem muito rápido, tem ROIs que demoram anos para vir, e tá tudo bem, né? Desde que seja combinado antes, né? Com o conselho, com a área financeira, né? Que este investimento tenha essa finalidade, tá? O que a Rimini prega muito existe uma alternativa, né? A não ser você ficar seguindo, né, com o roadmap forçado dos grandes fornecedores de tecnologia, né? Existem alternativas, você pode buscar alternativas para isso e não ficar só seguindo aquela cartilha, né, o ABC deles, né, à risca, e mesmo, ainda mais quando isso vai contra o bem-estar do teu negócio, tá? Que é você investir muito num negócio, em algo tecnológico que não vai te dar um retorno, né? Você acredita que esse investimento sem retorno, ele ameaça outras tecnologias? Sem dúvida, né, Bruno? Porque imagina assim, todo CIO sabe como o budget é sempre apertado, né? Se você acaba gastando muito nessa linha específica que é a de RP, né? Você não vai sobrar dinheiro para você fazer outras coisas, tá? Por exemplo, investir em AI, né? Investir em digitalização de processos, investir em modernização da interface, né? Melhorar a experiência. Então, não tem jeito, né? Quando você coloca muito dinheiro em uma cesta da TI, você vai acabar prejudicando outras, tá? Gente, entre nós, o que é mais importante, né? Você melhorar a experiência do teu usuário, você colocar mais inteligência artificial ou você trocar teu RP, né? É muito óbvio, né? Onde que você vai gerar mais impacto, tá? Então, o que a gente quer dizer muito, né, nesse artigo, nessa pesquisa, é que existem lugares melhores onde você pode gastar esse dinheiro e onde você vai conseguir muito mais retorno, né? Outro dado que a pesquisa trouxe aqui é que 49% dos entrevistados afirma que não migrará para o S4HANA em nuvem nos próximos 5 anos. Aí eu queria saber de você o que isso diz sobre essas empresas, se diz de fato que elas identificaram essa questão aqui que você mencionou para mim, ou se vai algo mais em torno ao nível de maturidade hoje que a gente tem identificado baixo relativamente dentro das empresas brasileiras. Tem um pouco dos dois, tá, Bruno? Assim, o Brasil, ele tem uma tendência um pouco diferente de outros países do mundo. A gente observa isso porque tem a presença global, né? O Brasil foi o país que teve a maior taxa de conversão aí para o Rise, né, da SAP, tá? Então, o Brasil tem uma tendência de gostar de ser um early adopter de tecnologia, tá? Mas isso, às vezes, tem seu preço, né? Você mesmo deu o exemplo anterior da famosa da nuvem, né? Alguns anos atrás, virou um boom aqui, todo mundo era cloud first, vão tudo para a nuvem, né? Começou todo mundo a ir de uma forma desordenada, e agora a gente está vendo repatriação de todo lado,
né? Por quê? Porque foi para a nuvem, só que não estabeleceu uma governança de custos, nem se estimou direito quanto ia custar isso aqui no final do dia, quanto ia custar depois da conta. Quando começou a vir a conta, né? Não para em pé o negócio, volta tudo para trás, né? Vamos voltar ao modelo anterior, porque o custo era mais fácil de gerenciar, tá? Então, o que a gente tem receio que aconteça, né, nesses casos de migração de SAP também para a nuvem, é a mesma coisa, né? Vai todo mundo muito na moda, né? Todo mundo tá indo, então a gente vai também, né? Mas também não toma muito cuidado de ver, peraí, mas isso aqui depois vai ficar custando 3 vezes mais, né? E aí, né? Como é que eu vou fazer o payback disso aqui? Eu vou ter que tirar de outro lugar, porque isso aqui não vai gerar receita, tá? Então a gente vê muito receio, e eu acredito que essas empresas que não estão indo já estão olhando nesse sentido, né? De peraí, mas pô, eu vou para lá, vai custar 3 vezes mais, como é que eu vou pagar depois? Não, não vou, né? Então elas ficam buscando formas, né, de se manter onde estão para ter esse custo controlado, tá? Tem muito também, Bruno, aqui um pouco diferente da questão da nuvem ou não, né? A questão da licença, né? Enquanto você não vai para a nuvem, você está no modelo de licença perpétua, tá? A licença é tua, né? E você paga o suporte anualmente lá para o fabricante, mas a licença é tua, tá? E você não é obrigado a pagar suporte para o fabricante, você pode pagar para outra empresa fazer esse serviço, né? Você tem opções também. A Rimini é uma delas, tá? Então você tem opções aqui, né? Você consegue até fazer uma concorrência aqui, né? Balizar preços e tal. A partir do momento que você vai para esse modelo de nuvem proposto pela SAP, você abre mão das suas licenças, né? Eu faço muito uma analogia é tipo você tem seu apartamento e você está pagando o condomínio, né? Você vai para um apartamento melhor, só que você vai pagar aluguel e você vai entregar teu apartamento para a construtora, né? Aí você brinca, tem rollback? Não tem, você devolveu o apartamento, né? Agora você está morando de aluguel. Se você parar de pagar, você está despejado, tá? É um pouco do que acontece nesse modelo. Você abre mão da tua licença que você já pagou uma vez, é perpétua, né? E você está indo para um modelo de subscrição, que é a subscrição mensal baseada no teu consumo, né? Você não pagou, ele desliga, tá? Então isso gera uma dependência muito grande. Isso também tem gerado um desconforto nas empresas, né? A gente tem visto grandes empresas globais fazendo negociações de migrar para a nuvem, mas não mudaram o modelo de licenciamento para subscrição, tá? Justamente pelo receio, né, de ficar mais refém ou mais dependente do fabricante de software, tá? Eu não queria falar dela, mas o tempo inteiro a gente tem que falar de IA generativa. Você mostrou uma maturidade do Brasil, então, de certo modo, em olhar para uma nova tecnologia e parar e pensar. Você tem identificado esse mesmo pensamento de receio, de cuidado, na hora de investir na IA generativa? Sim e não, né? Tem empresas que estão fazendo um monte de coisa, né, um monte de piloto, um monte de experiências em IA generativa, tá? Mas quando começa a escalar, não tem muita governança para gerenciar isso, e isso pode gerar um problema sério aí de riscos, né, para o negócio, riscos de segurança, riscos de fraude, tá? Riscos de falta de visibilidade que está acontecendo na empresa, né? Você pensa que um sistema que você implanta e você tem usuários e você tem o controle, né? Você tem um certo nível de governança desses sistemas, tem controle de acesso, de usuários e tal. Quando você começa a delegar esse poder para uma IA generativa, né, você perde um pouco esse controle, né? Então, se você não tem sistemas, né, de rastreamento disso e de controle para ter certeza que aquela IA pode fazer aquela operação, né? E mais do que isso, né? Ela pode fazer em escala aquela operação ou com certos valores, né? Você pode correr certos riscos, né? Às vezes pode acontecer por fraude ou pode acontecer por próprio erro mesmo, né? Aí aprendeu errada, tinha um dado ali que levou aí a uma conclusão, né, não correta, e ela efetuou uma operação que não era para ter efetuado, tá? Agora, imagina isso no nível de você tem centenas ou milhares de agentes de IA trabalhando no teu dia a dia na tua empresa, né? Como que fica para você controlar, tá? Então, acho que hoje pouquíssimas empresas têm maturidade para trabalhar com essa escala, não quer dizer que, né, no futuro não estejam, mas no momento atual, não são pouquíssimas que têm esse nível de maturidade, tá? E a generativa é um ponto muito importante, né? Conectando com o assunto do RP, né? Que é onde a gente acredita muito,
né, que os RPs vão se tornar cada vez mais invisíveis, tá? A gente cada vez menos vai interagir com uma tela de um sistema, de um RP, e cada vez mais vai interagir ou com uma linguagem natural, como a gente está conversando aqui, ou com um prompt, que é o famoso chat GPT, né? Ou com uma outra forma de interação que seja muito mais natural, né? E que você não tenha que ficar decorando o fluxo de tela, o fluxo de processos, né? Você vai ter alguém, um agente muito mais inteligente, né? Te orientando no processo, até te ensinando, se você não lembrar o processo direito, e muitas vezes efetuando isso para você. Tá? Então, não quer dizer que o RP vai sumir, né? Mas ele vai começar a diminuir em termos de visibilidade. As pessoas vão começar a ver menos o RP, né? Porque vai ter uma camada de inteligência e agentes ali por cima que vão estar trabalhando, que vão estar fazendo, né, toda essa interface, todos esses processos que no final do dia vão ser gravados ali no RP. Perfeito. Voltando a falar, então, do SAP e o estudo de vocês, da Rimini, eu tenho aqui que 84% dos entrevistados estão insatisfeitos com os prazos e políticas de migração. Você mencionou que justamente meio que está sendo forçado a acontecer essa migração. Vai chegar um momento, então, que todas as empresas vão ser obrigadas a partir para essa migração? Eu acredito que não, Bruno. Vamos lá, né? Acho que a gente precisa entender um pouquinho de mercado para entender o que tem por trás, né, dessa pressão da SAP, né? Por que a SAP quer tanto que você saia do modelo de licença perpétua e vá para o modelo de subscrição, né? E se você olhar o mercado como um todo, todos os fabricantes fazem a mesma coisa, tá? Microsoft está fazendo, a Oracle está fazendo, agora a Broadcom está fazendo aí com o VMware, né? É um movimento de todas as empresas de tech, tá? Por que ter esse movimento, né? Por que todas elas querem essa mesma coisa, né? É muito simples, gente. É só você avaliar como que um fundo de investimento avalia uma empresa que vende licenciamento modelo perpétuo mais suporte e como que ela avalia essa empresa versus uma empresa que vende subscrição SaaS na nuvem, né? Quem começou essa grande conversa foi a Salesforce, né? Porque a Salesforce começou esse modelo SaaS na nuvem, né? Todo mundo vendia software, se instalava o software, rodava na sua casa, e a Salesforce começou com esse modelo SaaS na nuvem, subscrição, né? E quando os bancos de investimento começaram a avaliar, né? E as empresas começaram a falar, peraí, por que que uma empresa como a SAP, como a Oracle, que tem lá o licenciamento normal, eles avaliam em 3 a 6 vezes o EBITDA, né? E esse carinha aqui, Salesforce, que é subscrição na nuvem, está avaliando de 10 a 20 vezes o EBITDA, tá? Né? Muitas vezes 5 vezes, né? O valor, tá? Então, por quê? Porque tem o modelo de subscrição, né, SaaS na nuvem, ele gera uma dependência muito maior, né? Uma recorrência mais previsível e uma dependência muito maior. Então, todo mundo falou: pera aí, gente, então vamos mudar, vamos para esse modelo também de SaaS na nuvem, tá? Então, o que a SAP está fazendo hoje nada mais é do que o que as outras empresas também estão fazendo. Microsoft fez com o Office, né? Antigamente todo mundo rodava o Office, instalava na máquina, instalava lá o. Agora não, tudo na nuvem, né? Então, é a mesma coisa que ela está fazendo com o SAP dela, tá? Com o RP dela. É, ela vai fazer o máximo que ela puder, porque quanto mais gente ela converter, né, para o modelo subscrição, mais a empresa vai valer. Tanto que ela tem tido razoável sucesso nisso, né? E você vai olhar as ações da SAP têm subido bastante, tá? Porque eles têm estabelecido algumas metas de conversão, né, desses usuários do modelo perpétuo para subscrição e tem tido um sucesso nisso. Porém, essa curva está diminuindo, né? Por quê? Porque quem já convenceu já foi, né? E os que não foram estão começando a pensar melhor, então está sendo mais difícil converter e essa curva de adoção está diminuindo, né? Mas a SAP não vai deixar de pressionar, obviamente, porque na visão dela é o futuro dela, tá? Mas também não vai poder deixar todo mundo a pé. Não tem como abandonar um monte de usuários. Se você olhar, ainda tem mais de metade dos usuários, né, de ECC no mundo não migraram, tá? Então, assim, eu estou falando de mais de metade da base instalada da SAP no mundo, é muita gente. Né? O que que a SAP vai fazer? Eu não vou atender esses caras, eu vou desligar esses caras, né? Então, eles vão ter que ir flexibilizando, né? Não tem como abandonar esses usuários, tá? Mas eu entendo que essa pressão continua, porque a motivação por trás dessa pressão é muito forte para a SAP, né?
Perfeito, Hélio. Minha última pergunta para você aqui vai com relação a outro dado aqui, que 92% dos entrevistados temem os custos crescentes do modelo SaaS. Então, justamente, linka com o que você falou, né? A gente vê as empresas passando a oferecer, então, os softwares por assinatura, só que, ao mesmo tempo, também a gente vê um boom de tecnologias diferentes, né? Porque praticamente de 10 anos para cá, a gente começou a falar em cibersegurança, vários fatores dentro da cibersegurança, a gente passou a falar de IA generativa, vários fatores dentro da IA generativa, a gente fala de cloud, a gente fala de multi-cloud, então, justamente, eu queria que você desse um apanhado de como você vê essa questão. Tá, vou fazer um paralelo com o cloud também, tá, gente? Antigamente era muito Perfeito. fácil você dimensionar quanto você gastar com infraestrutura, né? Era tantos servidores, era tantos bancos de dados, tanta CPU, tanto de memória, tanto de disco, era muito simples, né? E no máximo tinha lá os links de comunicação, tá? Então era muito simples você estimar, né? Mesma coisa com o EP, né? Você tem lá o número de usuários, módulos, você faz aquela conta e aquilo ali é por ano, tá? Quando começa a ir para a nuvem, gente, começa a aumentar uma complexidade tão grande de coisas, né? Então, mesmo a Amazon lá hoje, gente, se pegar sua conta da Amazon hoje, tem tanta coisa ali, tem tanto produtinho, tanto linkzinho, data, transição de dados de um lugar para outro, link mais rápido, não sei o que, mais eficiente. Então, assim, a complexidade aumenta exponencialmente, né? E aí, gente, ninguém é expert em pricing desse negócio para saber no detalhe, né, quanto cada produto vai custar. E como é muito fácil você ligar as coisas, porque na nuvem é muito fácil, né? Você vai lá, aperta ativa, 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 vai ativando. Né? Você vai descobrir o problema no outro mês quando vier a conta. Ele falou, putz, aquele negócio que eu liguei custou US$ 10.000 por mês, eu nem sabia. Tá? Aí você vai lá e desliga. Né? Mas é a mesma coisa com esse modelo, né? Se você olhar o contrato lá de nuvem, né, do Rise, da SAP, ele é muito mais complexo, tá, do que o contrato tradicional de licenciamento do SAP. Tem BTP, tem componente do BTP, né, tem por uso aqui, tem um que é por documento, tem um que é por kbyte, tá? Então, fica meio nebuloso aquilo, né? Só quando você começa a efetivamente usar na prática, que você bota o sistema no ar, que você vira todo mundo não quer usar, que aí começa a vir a conta mensal e você fala, opa, peraí, o que é esse negócio aqui? Né? Já foi, já está pagando. Tá? Então, acho que esse é o grande, né, o grande problema aí do SaaS, e aí não é só da SAP, nem da AWS, todos os modelos SaaS são assim, né? Você vende, as empresas fornecedoras te dão facilidade de um monte de serviços disponíveis para você, aperta no botão, já está usando, né? Mas com uma gestão de custos super complexa, tá? Então, as empresas têm um grande desafio de conseguir balancear isso, né? E as que não conseguiram estão voltando atrás, tá? Algumas conseguiram, né? Não é todo mundo que está repatriando tudo, né? Mas tem gente que, para fazer isso aí, gente, montou uma área de FinOps, né? Tem lá meia dúzia de especialistas nisso que fica o dia inteiro, né? Olhando o que que foi ligado, o que que não foi ligado, o que que não foi pago, por quanto pagou, por volume, que volume, né? Se aquele volume faz sentido ou não faz. Virou uma disciplina dentro da empresa, tá? A empresa faz isso bem, ótimo, né? É o melhor dos mundos, porque você vai ter toda a flexibilidade da nuvem, né? Aquela facilidade de ter um monte de serviços prontos ali na hora que você precisar, com uma gestão de custos previsível, tá? Mas o que a gente tem visto hoje é que as empresas, né, na grande maioria, estão sofrendo muito com isso, tá? Então, já estão sofrendo com infraestrutura, que é a AWS, Google e tal, né? E agora estão passando a sofrer, né? Porque até os fornecedores que eram mais tradicionais, como a SAP, a RP, e não tinha essa complexidade, agora tem essa complexidade também, né? Então, está ficando cada vez mais difícil controlar esses custos. Perfeito, Hélio. Queria agradecer todo o conhecimento que você compartilhou comigo aqui hoje e espero revê-lo em eventos, entrevistas e até na sua coluna da T Insight. Muito obrigado. Tá joia. Muito obrigado, Bruno, pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês.